Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, onde podemos aprender da tua palavra, onde podemos prestar culto a ti, entoar louvores e termos também comunhão com os nossos irmãos. Agora, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença para estudarmos a tua palavra. Pedimos, Senhor, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Venha falar aos nossos corações, venha. Coloco diante da tua presença também a minha vida, pedindo que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Fala aos nossos corações nessa manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, amados, no último domingo, o pastor Sandro trouxe no culto à noite o tema Entendendo a Vontade do Senhor. Então ele me pediu para nós darmos continuidade nesse estudo. Então, no texto que nós acabamos de ler, nós vamos nos ater a este assunto, entendendo qual é a vontade de Deus. E eu faço uma pergunta para os irmãos aqui: qual é a vontade de Deus para a tua vida? Um de cada vez, né? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Alguém saberia me dar a resposta? Santificação? Algum outro? Ir pregar o evangelho? Alguém sabe me dizer mais alguma coisa aí? Reconhecer que só Ele é Deus. Ninguém arrisca mais? Amém? Então vamos tentar entender aqui, mediante ao estudo, ao texto que nós acabamos de ler. Bom, no contexto remoto do texto que nós lemos, ou seja, nos versículos anteriores ao texto que nós lemos, no verso 1 do capítulo 5, Paulo, autor do livro dos Efésios, nos mostra de uma forma resumida a vontade suprema de Deus. De uma forma resumida, né? Nós vimos aqui que é andarmos em santificação, nós vimos aqui que é ir e pregar o evangelho, nós vimos que é reconhecer a Deus como o único Senhor e amá-lo sobre todas as coisas. Mas no versículo de número 1 do capítulo 5, Paulo, de forma resumida, ele nos fala qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele diz, alguém lê para mim o versículo de número 1 do capítulo 5? Então, qual que é a vontade de Deus? Resumidamente, ser imitador de Deus. Porque se você for imitador de Deus, irmão, você vai andar em santidade, você vai pregar o evangelho, ou seja, todas essas coisas que nós sabemos que devemos fazer, nós iremos fazer automaticamente. Como? Sendo imitadores de Deus, né? Quando nós formos imitadores de Cristo, nós, consequentemente, tudo acontecerá automático nas nossas vidas. Não precisará mais alguém para ficar ditando regra. Irmão, você tem que fazer isso. Irmão, você tem que fazer aquilo. Irmão, não é desse jeito que proceda. Ou seja, nós devemos analisar as nossas vidas se nós temos sido imitadores de Cristo. Então, a vontade de Deus é que você seja um imitador de Cristo. Alguém possa olhar para a sua vida e falar, ali vai um cristão, né? Então, esse é o grande desafio para as nossas vidas e esse é o grande desejo de Deus para as nossas vidas. Mas como que nós podemos ser imitador de Cristo, né? A gente fica naquela pergunta, o que eu preciso fazer, né? Então esse texto aqui vai tentar ilustrar para a gente como que nós podemos ser imitadores de Cristo. No versículo de número 2, Cristo nos é apresentado como exemplo de quem conseguiu fazer a vontade de Deus. E do versículo 3 ao versículo de número 5, Paulo cita uma série de atitudes que não são convenientes a quem deseja ser um imitador de Cristo. Ou seja, aquelas práticas ali não convêm mais a quem nasceu de novo.
Aquelas práticas ali do versículo 3 ao versículo 5, não cabe bem àquele que quer ser um imitador de Deus, aquele que quer ser um imitador de Cristo. E do versículo 6 ao versículo 14, Paulo faz um alerta do quanto precisamos entender para que tipo de vida nós fomos chamados. Fomos salvos, fomos libertos do poder do pecado, mas isso não para andarmos como nós queremos, mas de acordo com a vontade daquele que nos salvou, daquele que nos libertou. O cristão precisa entender que ele deixou de ser escravo do pecado para agora ser servo da justiça. O cristão deve satisfação da sua vida ao seu novo Senhor. E é a partir do versículo 15 que Paulo expõe como é esta vontade de Deus para as nossas vidas, o que o nosso Senhor exige dos seus servos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo afirma que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porém, a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Alguém lê para mim lá Isaías capítulo 55, os versículos 8 e versículo 9. A vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Isaías 55, verso 8 e 9. Amém? Então a palavra de Deus está falando que não é a nossa boa intenção, não é essa nossa boa vontade de querer fazer algo, mas é o que? É quando nós entendemos qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus está muito acima da nossa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para nós fazermos essa vontade, nós precisamos compreender como que o Senhor quer isso nas nossas vidas. O Senhor quer que nós cresçamos, que amadureçamos na fé, mas isso dificilmente acontecerá na zona de conforto, no nosso comodismo no dia a dia. Como assim? O Senhor quer que nós cresçamos, que nós amadureçamos, mas não é que eu ficando parado aqui, levando meu dia a dia de qualquer jeito, levando a minha vida cristã de qualquer maneira que isso vai acontecer. Às vezes nós precisamos de pagar um preço, às vezes nós precisamos de um esforço, às vezes nós precisamos de uma dedicação. Para viver a vontade de Deus, Abraão, ele precisou sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido. Então nós vimos que a história começa toda em Abraão, quando Deus o escolheu entre os homens, né? Para viver a vontade de Deus, José foi preso porque ele precisou fugir do pecado. Ou seja, ele teve que ter uma atitude, ele teve que ter uma responsabilidade para com a sua vida. Para viver a vontade de Deus, Daniel precisou dizer não ao rei e viver um milagre junto aos leões. Às vezes na vida nós somos assim, nós precisamos dizer não a certas coisas, nós precisamos estar dispostos a servir unicamente ao Senhor, a sermos fiéis a Ele, nem que isso às vezes nos custe a própria vida, né? Graças a Deus, no nosso país, nós temos a liberdade cristã de podermos anunciar o Evangelho, mas muitos dos nossos irmãos hoje estão nesse ponto, né? De não negar o Senhor e sofrer com as próprias vidas. Ou seja, observe que para fazer a vontade de Deus, nós temos que pagar um preço. Exige de nós um sacrifício, exige de nós um esforço. E esses 3 exemplos são exemplos claros de pessoas que para fazer a vontade de Deus, abriram mão das suas vontades. A Bíblia deixa claro que para viver a vontade de Deus, precisamos estar dispostos a encarar desafios, a encarar dificuldades, a nos esforçarmos para isso. Jesus, ele tinha sua própria vontade. Antes da sua morte na cruz, ele orou ao Pai, pedindo para afastar dele aquele cálice. Mas, contudo, o Senhor Jesus abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. E fica aquela pergunta para as nossas vidas: do que você tem aberto mão para fazer a vontade de Deus? Às vezes pode ser do seu descanso, às vezes pode ser das suas amizades, às vezes pode ser do seu momento de lazer, ou seja, de várias coisas na vida nós temos que abrir mão para fazer a vontade de Deus. O missionário Simonton, que foi um missionário que evangelizou o Brasil no século XIX, quando ele ainda estudava teologia lá nos Estados Unidos, ele foi vocacionado por Deus para vir ao Brasil, para trazer o Evangelho ao Brasil.
Só que seus amigos logo o alertaram sobre os perigos que esperavam aqui. Imagina, né? Um país onde a escravidão imperava, um país em que tinha as doenças como a malária, né? Ou seja, um país tropical onde corria vários riscos, né? De vida, vários riscos de ser perseguido. Já tinha os exemplos, né, de cristãos que foram perseguidos no Brasil. Aí, diante de tantos argumentos contrários à sua vinda, esse missionário Simeon disse: o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Lá é perigoso? É perigoso, mas se eu estou dentro da vontade de Deus, lá é seguro para mim. Então todo cristão precisa entender isso, que o lugar mais seguro para nós estarmos é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Em outras palavras, o que o missionário Simeon tentou dizer foi: perigoso é estar onde Deus não deseja que estamos. Perigoso é fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Diante disto, a maior preocupação de cada crente deveria ser a busca pela vontade de Deus. Porque se nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós corremos sério risco contra a nossa fé. Não digo de perdermos a salvação, mas digo de não podermos ser instrumentos na mão do Senhor, digo no sentido de não ganharmos galardões para as nossas vidas. E é dessa forma que o versículo 15 do capítulo 5 de Efésios nos fala: vede prudentemente como andais. Ou seja, examine a sua vida para ver se você tem andado como Deus deseja. Entenda a vontade de Deus e analise se você está no centro dessa vontade. Nos versículos 16 e 17, Paulo diz: não perca tempo com coisas fúteis, com coisas banais, com coisas que são passageiras. A vida é tão curta, use a brevidade de sua vida dentro da vontade de Deus. Por isso que ele diz, remindo o tempo, ou seja, o tempo é curto, saiba usar ele, aproveite ele ao máximo, aproveite ele dentro da vontade de Deus. E a partir do versículo 18, ele começa a nos mostrar o que é esta vontade de Deus. A primeira vontade de Deus que Paulo expõe neste texto é que vivamos uma vida cheia do Espírito Santo. Nenhum de nós vai conseguir ser um imitador de Deus se não tivermos cheio do Espírito Santo. Às vezes nós temos uma grande dificuldade em entender o que é ser cheio do Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa acha que ser cheio do Espírito Santo é a pessoa começar a falar em línguas estranhas, né? Está na igreja, começa o louvor, começa a oração, o irmão começa lá a falar línguas estranhas. O irmão está cheio do Espírito Santo. Ou às vezes nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é na hora que o pastor põe a mão, a pessoa cai no chão e começa ali a estremecer no chão deitado, né? A pessoa está cheia do Espírito Santo, né? Ou seja, nós ligamos tanta coisa ao enchimento do Espírito Santo. Eu lembro de uma vez de uma igreja que teve aqui em Anápolis, do grupo G12. As pessoas iam para uma chácara e lá recebiam o enchimento do Espírito Santo. Ficavam 7 dias isolados da sociedade. E lá nessa chácara eles recebiam o enchimento do Espírito Santo. E voltavam falando línguas estranhas, voltavam falando línguas de outros países, né? E as pessoas saíram de lá convictas: agora eu estou cheio do Espírito Santo. Mas observe que a vida daquelas pessoas, depois que voltou à rotina diária, já não era a mesma. Aquele dom que elas receberam ali deixou de existir. Ser cheio do Espírito Santo é vida diária. Não é apenas um dom manifestado. Não é apenas uma manifestação de poder que ocorre em determinado momento, ou dentro da igreja, ou uma reunião no G12, como eu dei o exemplo aqui. Mas vamos tentar entender o que é ser cheio do Espírito Santo, conforme a Bíblia nos ensina. Paulo, quando ele fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo, ele faz uma analogia excludente entre embriagar-se com vinho e encher do Espírito. Versículo 18, alguém lê para mim? Efésios 5, versículo 18. Observe que ele faz tipo uma comparação, mas depois dessa comparação, ele vai mostrar as diferenças. O Henrique. Então Paulo está falando o quê? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É como se Paulo está falando assim: em vez de você se embriagar com vinho, se embriague com o Espírito. Em vez de você encher com vinho, se encha com o Espírito. É como se Paulo estivesse falando assim: o efeito que você vai ter é o mesmo, mas no sentido bom, porque ele vai edificar a sua vida. Então vamos tentar entender isso. O paralelo traçado pelo apóstolo não é por acaso. Existem semelhanças e diferenças
diferenças entre uma pessoa que é controlada pelo álcool e uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo. Uma pessoa controlada pelo álcool, embriagada, ela perde o medo. O camarada era um frouxo, mas quando embriaga-se, ele vira um valentão. Não é normal a gente ver isso, né? A pessoa tem medo de tudo, mas depois que ele enche a cara, ele vira o cara mais corajoso do mundo. O bêbado, ele também tem outra característica, ele perde a vergonha, né? O camarada é tímido, calado, mas quando ele enche a cara, ele fica extrovertido, ele quer conversar com todo mundo. O embriagado também, quando ele bebe, ele perde a tristeza. O camarada é aquele cara triste, caído, mas depois que ele bebe, ele fica alegre, ele fica feliz, fica demonstrando um sorriso para todo mundo. O sujeito fica alegre com a autoestima elevada. Os efeitos da embriaguez são os mesmos produzidos na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como assim? O homem cheio do Espírito Santo, ele perde o medo, porque ele sabe que o Senhor está do seu lado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem vergonha de testemunhar de Cristo, pois ela sente prazer em fazer isto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive feliz. Obrigado, irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive feliz, pois a alegria produzida pelo Espírito Santo é incomparável. Observa, perde o medo, perde a vergonha e se enche de felicidade, ou seja, perde as tristezas. Observe que os resultados são o mesmo de quem se enche, mas a diferença são nos resultados após isso. As semelhanças, porém, param por aí, pois na embriaguez o homem perde o controle sobre si mesmo. É por isso que ele vira valente. É por isso que ele deixa de ser medroso e ele vira valente, porque ele perde o controle sobre si mesmo. Enquanto que no enchimento do Espírito, ele ganha o controle de si, porque ele tem o domínio próprio. O homem embriagado que perdeu a vergonha sobre o efeito do álcool, sente uma vergonha imensa quando volta a ficar sóbrio, porque o mundo em que ele vivia era falso, era um mundo transitório. Enquanto o homem cheio do Espírito Santo, ele não tem vergonha de testemunhar e nunca vai precisar sentir, porque ele entendeu que importa agradar a Deus e não aos homens. E por último, a alegria do embriagado é uma alegria momentânea, que após o efeito do álcool gera tristeza e depressão, a famosa ressaca, enquanto que a pessoa cheia do Espírito Santo tem uma alegria que não depende das circunstâncias, não depende do efeito de algo nessa terra. Paulo, ele utiliza um imperativo, enchei-vos do Espírito, e depois ele utiliza 4 particípios, ou seja, coisas que a gente vai fazendo no presente, coisas que você tem que continuar fazendo para que você se encha do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, vamos ver esses 4 particípios: falando, louvando, dando graças e se submetendo. A ideia do apóstolo é a apresentação de uma ordem, que é se encher do Espírito, e depois o que nós devemos fazer para que esta ordem seja cumprida. Como encher-se do Espírito? Fica a pergunta. Precisamos fazer uma distinção entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Todos os crentes possuem o Espírito Santo. Paulo faz essa afirmação em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Alguém lê para mim? Efésios 1, versículo 13 e 14. Quem encontrar pode ler. Efésios 1, 13 e 14. Então, o versículo que o irmão Márcio leu aqui está dizendo para a gente o seguinte: ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Alguém já esteve na zona rural, já viu aqueles bois que são selados com o carimbo do dono, né? Geralmente as iniciais de uma letra são selo. Então nós, como fomos alcançados pelo Senhor, é como se o Senhor tivesse colocado esse selo sobre as nossas vidas. Esse aqui é meu.
Então, o Espírito Santo é como se fosse um carimbo, uma garantia de propriedade. Essa pessoa é propriedade minha, ou seja. E a outra coisa é o penhor, que ele nos fala. Ou seja, Paulo afirma que a presença do Espírito Santo já está em nós, ou seja, já está garantido. O penhor é uma garantia que eu vou ter de volta, é meu. Tá? Então é como se o Senhor, quando Ele colocou o Espírito Santo nas nossas vidas, Ele quis fazer isso. Ele quis marcar aqueles que são deles e Ele quis dar essa garantia que pertencemos a Ele. Observa que o Espírito Santo sobre a vida do cristão não foi algo que nós fizemos para tê-lo. Foi um favor que Deus nos concedeu do seu Espírito, algo imerecido. Nenhum de nós fez alguma coisa boa para receber o Espírito Santo, por o Espírito Santo vir habitar nas nossas vidas, mas foi algo de Deus. Deus nos olhou, Deus nos escolheu e Deus nos concedeu do seu Espírito. Portanto, nós não temos condição de falar, eu quero o Espírito Santo. É algo de Deus. É o fato, o Espírito Santo é que regenera nossas vidas, parte de Deus e não das nossas vidas. Mas o encher é diferente. Se encher do Espírito é diferente, e é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos. Há uma grande diferença entre ter o Espírito e o ser cheio dele. Paulo não está recomendando para as pessoas buscarem o Espírito Santo, pois elas já o possuem. A recomendação é para que sejam cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um ato exclusivo da soberania de Deus, enquanto a plenitude do Espírito é uma consequência da vida de santidade que levamos diante do Senhor. O batismo com o Espírito Santo não é o fato de você falar em línguas estranhas, de você estar demonstrando poder, realizando curas, realizando milagres, fazendo revelações. Não, é um ato de Deus em escolher aqueles que são seus. Nenhum pastor pode colocar a mão diante de um membro da igreja e determinar que ele seja cheio do Espírito Santo. Como assim? A gente já vi muito isso na igreja, né? Irmão, seja cheio do Espírito Santo. Por que um pastor não pode determinar que você seja cheio do Espírito Santo? Agora eu quero que os irmãos falem um pouquinho. Pode? Pode, irmão Douglas? Um pastor determinar que você seja cheio do Espírito Santo? Irmão Francisco? Ele pode desejar, irmão, deseja que você seja cheio do Espírito Santo, mas ele não pode encher você do Espírito Santo, tá? Pois essa plenitude, ser cheio do Espírito Santo, é uma responsabilidade pessoal. É a pessoa que tem que se esforçar para encher do Espírito. Seria muito fácil, né? Eu levo uma vida de qualquer jeito, enquanto meu pastor está se santificando, se enchendo do Espírito, ele chega para mim e fala, receba o Espírito Santo, se enche do Espírito Santo. Ou seja, não tem responsabilidade nenhuma contra isso. É uma responsabilidade pessoal, ou seja, parte de mim se encher do Espírito Santo. Eu é que tenho que correr atrás, eu é que tenho que me esforçar para isso. Nenhum pastor também pode chegar na igreja e falar para a mesma, recebam o Espírito Santo de Deus. Primeiro, porque quem é crente já recebeu o Espírito, e isso é feito uma única vez. Todo aquele que for alcançado pelo Senhor, ele recebeu o Espírito Santo. Então nenhum pastor pode chegar e falar, recebam o Espírito Santo. Isso é uma obra de Deus, isso não é uma obra do homem. Infelizmente nós vemos muito isso acontecer dentro das igrejas do Senhor, mas é por falta de conhecimento da palavra de Deus. Deus é quem escolhe e quem regenera, ou seja, é Deus é quem concede o Espírito Santo. Como também nós não podemos achar que a evidência de ter o Espírito Santo é ter o dom de línguas. Hoje é muito comum isso nas igrejas pentecostais. Se a pessoa não sabe falar línguas estranhas, não é batizado com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. A evidência do selo do Espírito Santo é a nova vida em Cristo, não é um dom. Irmãos, hoje a gente está vendo muita gente no contexto católico, às vezes está adorando a imagem, o ídolo, né? E ao mesmo tempo está falando em línguas estranhas. Ou seja, como que pode? Está cheio do Espírito Santo, adorando um ídolo? Então tem umas coisas que a gente tem que se questionar. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é ter uma nova vida em Cristo,
é ser uma nova criatura, é ser imitador de Cristo por onde for, tá? O batismo com o Espírito Santo, ele é um ato único, é o ato do novo nascimento, é o selo de que aquela pessoa agora pertence a Cristo. Isso ocorre na esfera espiritual, pois é um ato de Deus, enquanto o enchimento do Espírito só ocorre se for cultivado diariamente na vida do crente, ou seja, é a busca de cada dia, de cada pessoa. Enquanto o batismo, o recebimento do Espírito é feito por Deus, o enchimento tem a participação humana. Uma vida cheia do Espírito é o resultado de uma vida consagrada ao Senhor. Requer um preço, requer dedicação, requer esforço, requer santificação. Encher-se do Espírito uma vida de obediência, ou seja, requer esforço. Obedecer não é fácil, né? A obediência, às vezes, ela vai pedir que nós abramos mão do nosso eu, abramos mão das nossas vontades, para quê? Para que a vontade do Pai seja feita, assim como o Senhor Jesus, não seja feita a minha vontade. Um filho obediente, né? Não tem maior alegria de um pai que vê os filhos traçar o mesmo caminho dele, né? Isso quando o pai está traçando um caminho bom, né? Mas é um exemplo, claro, né? Encher-se do Espírito não é uma proposta alternativa. Uma das coisas que você pode fazer na vida de cristão é encher-se do Espírito. Não é uma proposta, tá? Como se fosse mais uma opção, mas é um mandamento de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é obrigatório, não é opcional. Isso significa que não ser cheio do Espírito Santo é estar em pecado diante de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que fala para nós nos enchermos do Espírito, ela fala para nós não extinguirmos o Espírito. E o que acontece quando alguém extingue o Espírito Santo da sua vida? A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Versículo 23 em diante, que aquele que extingue o Espírito Santo, a consequência é o quê? É que ele está dormindo, que ele é ceifado, que ele é julgado, ou seja, que a mão do Senhor vem sobre ele. Certa vez, em uma igreja batista do sul dos Estados Unidos, geralmente a gente dá sempre o exemplo dos Estados Unidos, por quê? Porque aqui na América, vamos dizer, o centro do evangelho começou tudo lá. Foi de lá que partiram para cá. Vieram muitos irmãos nossos da Europa para evangelizar, vieram. Mas, na verdade, o centro do evangelho veio de lá, tá? Então, por isso que eu sempre gosto de citar dos Estados Unidos. Em uma igreja batista nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, um diácono da igreja foi excluído por embriaguez. Então encontraram aquele diácono da igreja bêbado. Aí foram lá imediatamente, não deram o colher de chá para ele, já excluíram ele da igreja. E quem era o pastor da igreja? Era o Billy Graham. Aí ele perguntou para a igreja, né? Perguntou para a diretoria da igreja: algum diácono aqui já foi excluído por não ser cheio do Espírito Santo? Observe, né? A tamanha contradição ou a tamanha vergonha que eles passaram. Porque às vezes o irmão foi excluído porque estava embriagado. Mas tem muitos irmãos que estão na frente da igreja do Senhor e que não são cheios do Espírito Santo. Como assim? A recomendação de Deus para a igreja é que seus líderes sejam, antes de tudo, homens cheios do Espírito Santo. Vamos ver isso lá? Em Atos capítulo 6, versículo 3. Hoje, infelizmente, nós vivemos no contexto da igreja que basta a pessoa ser cheia do bolso para estar na liderança de uma igreja, né? Ter uma influência na sociedade, ter uma empresa, ser aquele irmão que é bom de dízimo, aí ele vai ocupar um cargo de liderança na igreja. Mal chegou da igreja, mal conhece alguma coisa sobre o evangelho, mas como o irmão é um bom dizimista, vou dar o cargo de diácono para ele, vou dar o cargo de co-pastor para ele. Então a Bíblia aí nos mostra um dos requisitos de Deus para os seus líderes. Atos 6, versículo 3. Alguém que encontrou pode ler. Atos 6, versículo 3. Então a recomendação de Deus é que os líderes sejam homens cheios do Espírito Santo. E não estar cheio do Espírito Santo é estar em pecado diante da presença de Deus.
Depois de nós entendermos da responsabilidade e da ordem que temos quanto ao enchimento do Espírito, nós vamos ver agora como que nós nos enchemos do Espírito. A primeira orientação de Paulo é que nós devemos falar em salmos. Como assim falar em salmos? Será que eu pegar o livro de Salmos, que tem 150 capítulos, e começar toda hora a falar nele, né? Quando o Paulo diz falar em salmos, ele está querendo se relacionar à palavra de Deus, falarmos sobre a palavra de Deus. Então no versículo 19 ele diz, falando entre vós com salmos, ou seja, Paulo está falando que os nossos assuntos, eles devem estar sempre relacionados ao que está escrito na Bíblia. O conhecimento que temos da palavra de Deus é igual ao conhecimento que temos acerca dele. Em Colossenses 3, versículo 16, alguém procura para mim? Colossenses 3, versículo 16. Paulo diz, para a palavra de Deus habitar abundantemente em nós, ou seja, que sejamos uma Bíblia, que a nossa boca seja um instrumento para propagar os mandamentos do Senhor, fazer conhecida a sua vontade, fazer conhecida a sua palavra. Alguém lê esse texto para mim? Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Observe aí, a primeira coisa é o quê? É se encher da palavra. Quando nós nos enchemos da palavra, nós temos a capacidade de instruir, de exortar, de admoestar, de louvar, de vivermos uma vida que agrada a Deus. Então a primeira coisa que precisamos fazer para nos enchermos do Espírito Santo é termos o conhecimento da vontade de Deus, ou seja, é termos o conhecimento da sua palavra, é nos enchermos da sua palavra. A segunda, um exemplo também que eu posso dar aqui, às vezes nós conversamos com alguém, e nós podemos sempre no meio dessa conversa, nós citarmos a Bíblia. A Bíblia diz isso, isso e isso. E eu conversei com várias pessoas, que toda hora que ele tem um assunto para conversar, e em meio à conversa, a situação que está acontecendo, ele diz, a Bíblia lá no versículo tal está dizendo isso e isso. Ou seja, é uma pessoa que está falando em salmos. Ou seja, é uma pessoa que está conversando, mas ao mesmo tempo que está conversando, ele está fazendo com que a palavra de Deus participe daquele conversa, participe daquele momento. Tá? A segunda orientação de Paulo é para vivermos em adoração, versículo 19, entoando e louvando de coração ao Senhor. Não se trata apenas de cantarmos louvores na igreja ou no nosso lar, nos nossos afazeres diários, mas uma adoração feita pelo coração. Às vezes nós temos a impressão que adorar a Deus é apenas cantar. Venho na igreja, participo do momento de louvor, adorei a Deus. E às vezes, quando a gente pensa desse jeito, a gente acaba entendendo que a gente adora a Deus uma vez só na semana. Se a nossa adoração se resume a uma vez na semana, irmãos, nós estamos numa falha imensa com o Senhor Deus. Certa vez o pastor Caio Fábio, ele disse, se não há culto na vida, não há vida no culto. Como assim? Se a tua vida não é um culto ao Senhor, o culto que você presta para Ele na igreja também não é culto. Ou seja, não faz diferença nenhuma, não tem valor nenhum. O que acontece nos nossos cultos aos domingos na igreja é o resultado daquilo que aconteceu durante a semana. Não fomos chamados para louvar a Deus apenas no domingo. Nós fomos chamados para louvá-lo todos os dias, de domingo a sábado, 24 horas por dia. Nesse quesito da adoração a Deus, não existe intervalo para parar de adorar. Todo crente que deseja ser cheio do Espírito Santo deve adotar a adoração não como um simples momento cultico, mas como estilo de vida. A adoração na vida do cristão não é um momento cultico. Vou tirar agora um momento para adorar a Deus. Agora eu vou voltar aos meus afazeres diários. Não, irmão. Você tira um momento para adorar a Deus, mas ao momento que você volta para os seus afazeres diários, você volta adorando a Deus. Você volta cultuando a Deus. A palavra de Deus se diz que tudo que formos fazermos, que seja para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida tem que ser um culto. A terceira orientação de Paulo
Para nós conseguirmos cumprir a ordem de se encher do Espírito, é ter um coração grato, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Versículo de número 20. O maior pecado do povo de Israel no deserto foi a ingratidão. O coração do homem, ele é um poço de insatisfação. Precisamos aprender a viver de contentamento, pois a insatisfação nos leva a queixas contra Deus, nos leva a murmuração, nos leva a reclamação. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, mas nós agradecemos por aquilo que Ele faz. A palavra de Deus nos recomenda darmos graças em tudo. Alguém lê para mim 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Amém? Às vezes é difícil dar graça quando a gente está doente, né? Nossa, estou com a dor aqui terrível na coluna, como é que eu vou dar graças? Às vezes a gente vai lá, dá um chute numa pedra, aí a primeira coisa que vem na mente, às vezes, é um xingamento, né? Só que às vezes, obrigado, Senhor. É difícil dar graça no momento que a gente está sentindo dor, né? É difícil dar graça no momento que a gente está passando dificuldade, que a gente está passando um aperto. Mas quando nós não damos graça nesses momentos difíceis da vida, no momento da doença, no momento da dor, no momento da adversidade, no momento da dificuldade, o que acontece com a gente, irmãos? Nós nos transformamos em pessoas murmuradores. E isso é o grande perigo do cristão. Deus não se agrada de murmuração. Às vezes a bênção está tão perto, né? Mas a gente, por não agradecer a Deus, nós perdemos a bênção. Eu lembro de um texto que às vezes colocaram um desenho no Facebook, se não me engano, a pessoa estava cavando um poço, e ela já tinha cavado mais de 30 metros de fundura. Aí mostrando o desenho, que faltava apenas 1 metro para ele achar o ouro. E com 30 metros de fundura ele desistiu, começou a reclamar e foi embora. Aí depois chegou outra pessoa do mesmo poço dele, cavou apenas 1 metro e achou. E às vezes é assim na vida da gente. Deus nos coloca em situações difíceis para testar o nosso coração. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel no Egito. Deus disse que fez com o povo de Israel no deserto. Deus disse que Ele fez o povo passar fome, Ele fez o povo passar sede, Ele fez o povo ter necessidade das coisas para ver o que tinha no coração. E nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas, para sermos agradecidos em todos os momentos ao Senhor, até naqueles momentos que nós não gostamos, que não possamos dar lugar nas nossas vidas à murmuração, à reclamação, porque isso não agrada o Senhor. E a última orientação que recebemos de Paulo é que nós sejamos submissos, versículo de número 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa que deseja ser cheia do Espírito não pode ser altiva, arrogante e nem soberba, porque a submissão exige que nós abramos mão do nosso orgulho. A submissão requer, acima de tudo, humildade. Charles Schindel, ele disse que a humildade, ela é a única virtude que nunca alcançaremos na sua plenitude. Como assim? Aquele que um dia achar que alcançou a humildade, acabou de perdê-la. Eu sou humilde, você acabou de deixar de ser humilde. A submissão irá permear todos os nossos relacionamentos interpessoais. E é com este tema que Paulo lhe finaliza a carta aos Efésios. A submissão no relacionamento conjugal, a submissão no relacionamento entre pais e filhos e a submissão nos relacionamentos trabalhistas. Ou seja, o cristão cheio do Espírito Santo não é alguém que vive na plenitude do Espírito apenas dentro da igreja, mas os seus frutos precisam ser vistos aonde ele passa. É fora das 4 paredes da igreja que temos a maior necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, pois é lá que o Senhor quer que nós cumpramos a sua vontade, sendo seus imitadores, mostrando ao mundo quem é Cristo, sendo cristãos. Relembrando o que vimos até agora, a vontade de Deus para as nossas vidas é o quê? Em suma, a gente estudou aqui.
Seus imitadores. A vontade de Deus é que nós sejamos seus imitadores. E para sermos imitadores de Deus, nós precisamos fazer o quê? Nos encher do Espírito Santo. E para encher do Espírito Santo, como que nós fazemos? Algumas orientações que ele deu aqui. Enchimento da palavra de Deus, né? Prestarmos culto ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, termos uma vida de agradecimento ao Senhor e nunca darmos lugar para murmuração, ou seja, vivermos sempre uma vida de gratidão diante do Senhor. Amém? Ficou claro? Alguma pergunta, algum acréscimo? Irmão Francisco, reverendo Francisco? Um acréscimo, reverendo Douglas? Amém? O Senhor fala aos nossos corações. E que possamos, irmãos, nos encher do Espírito Santo, pois isso não é uma opção na vida do crente, é um mandamento do Senhor, porque somente cheios do Espírito Santo nós teremos a capacidade de sermos imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Teu nome. Pai, gratidão pela Tua palavra que fala aos nossos corações, que nos exorta, que nos mostra qual é a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade é clara na Tua palavra. Às vezes ficamos procurando, Senhor, através dos homens, qual que é a vontade de Deus para a minha vida, enquanto a Tua palavra nos mostra claramente qual que é a Tua vontade para as nossas vidas. A Tua vontade é que nós sejamos como Teus filhos, Senhor, imitadores de Cristo aonde vivemos, Senhor, imitadores Teus, Senhor, em toda a nossa vida, Senhor. A Tua palavra nos mostra como nós podemos fazer isso, nos enchendo do Teu Espírito, Senhor. Ó Pai, nos ensina, Senhor, a praticarmos aquilo que temos aprendido na Tua casa, Senhor. Ó Pai, fala aos nossos corações e tira, Senhor, da nossa vida tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, de nós sermos imitadores do Teu Filho amado, Senhor. Tira de nossa vida tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado de nós sermos instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu venho colocar diante da Tua presença esse domingo, Senhor. Abençoa, Senhor, que seja um excelente domingo em família, Senhor. Abençoa o retorno aos nossos lares, assim como o Senhor abençoaste a nossa vinda até a Tua casa, Senhor. Colocamos diante da Tua presença essa semana que se inicia, Senhor, pedindo toda a sorte de bênção sobre essa semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, estamos finalizados, irmãos. Tenham todos um bom domingo em família. Que volte em paz e na paz do Senhor. Amém?